Bom, queridos, nós temos procurado falar neste mês sobre este tema de procedência, mediação e convergência. E o nosso texto base é Romanos capítulo 11, versículo 36. Paulo diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Bom, talvez algumas pessoas possam perguntar, mas, pastor, por que um sermão assim? Qual é a sua intenção ao pregar algo que, em algum sentido, tem uma certa dificuldade e tem um caráter mais doutrinário? Eu creio que é importante que nós tenhamos em mente que a maneira como nós cremos em Deus afetará profundamente a nossa maneira como nos relacionamos com Ele, com o mundo, com as pessoas e até conosco. A visão correta, a maneira correta de ver a pessoa de Deus, o modo de agir de Deus, influenciará grandemente nossa maneira de enxergá-lo, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas e também de enxergar a nós mesmos. Por isso, textos como este chamam a nossa atenção para que entendamos que Deus é o centro, pois Ele é aquele de quem todas as coisas procedem. Consequentemente, a Ele também pertencem todas as coisas. É por meio dEle que as coisas são, e Ele também é a finalidade de todas as coisas. E Paulo diz isso de uma maneira muito clara. Dele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Hoje quero enfatizar essa expressão, por meio dEle. A preposição instrumental de a indica aquilo que é o instrumento, aquilo que faz a mediação, aquele através do qual a ação é executada. Quando Paulo diz que por meio dele são todas as coisas, eu creio que seria redundante eu voltar a falar sobre o que são todas as coisas, uma vez que falei semana passada. E que envolvem as coisas criadas, envolvem as coisas redimidas e as coisas que hão de ser. Desejo tão somente ressaltar a verdade de que as coisas criadas são por meio dele. Evangelho de João, capítulo 1. O apóstolo João afirma de uma maneira muito categórica, e convém que leiamos, que não há nada, absolutamente nada daquilo que foi criado, que não tenha sido criado por meio do Filho. João 1:1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. Verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo que se encarnou, Jesus Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E nele estava a vida, e ele era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Muito bem. Quando a Bíblia nos diz que o Pai criou todas as coisas, pois no princípio Deus criou todas as coisas, a palavra ali presente, Elohim, indica que Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos naquela atividade. Quando em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, Paulo diz assim, que em Cristo todas as coisas foram feitas. Indica claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram efetivamente de todos os detalhes da criação. Uma das perguntas básicas quando se pensou em teologizar, em colocar os pensamentos a respeito de Deus de uma maneira ordenada, se perguntou como age a Trindade. E um homem chamado João de Damasco
que era um estudioso, disse: a melhor maneira de nós entendermos o agir de Deus é através de uma palavra chamada pericorese, do grego, dança de roda. Imagine então Pai, Filho, Espírito Santo, como numa dança onde cada um deles colabora e todos eles agem de conformidade, o mesmo passo, a mesma harmonia, a sincronia. Então é melhor entendermos que quando a Bíblia fala do ato criador de Deus, está falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Quando a Bíblia fala do ato redentor, salvador de Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo ali. Quando fala da questão da restauração de todas as coisas por meio do Filho, a Bíblia também está dizendo que é o Pai que restaura por meio do Filho, também por meio do Espírito Santo, e todos eles agindo numa plena harmonia, uma pericorese, uma dança de roda, onde cada um deles, exercendo a sua função, produz um resultado que é descrito nas Escrituras como criação, salvação, redenção, restauração e outras palavras que nós encontramos referente a essas ações da Trindade. Dito essas coisas, é claro que a criação é por meio de Deus, é claro que a redenção é por meio de Deus, e é claro que aquilo que ainda há de surgir também é por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ao pegar essa particularidade por meio dele, eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã a respeito da redenção. E para isso eu quero dividir este assunto em 3 partes distintas. A redenção passada, estou usando o esboço de Sproul, a redenção presente e a redenção futura. Quando nós falamos de redenção passada, nós falamos daqueles atos de Deus, que ao olhar na perspectiva nossa, presente agora, neste momento, são ações que já ocorreram antes. Ao pensarmos na redenção presente, nós falamos deste momento específico, ou do que envolve este momento, a ação da Trindade, efetivando esta redenção passada em nosso momento histórico. E quando falamos de redenção futura, nós olhamos para frente e estamos olhando para aquilo que Paulo disse, que em esperança aguardamos, com muita fé em nosso coração, a efetivação plena na consumação dos tempos, a redenção futura. Creio que ficou claro, pelo menos parece que alguns estão balançando a cabeça, estão entendendo. Abre a sua Bíblia em Romanos 8, dos versos 28 a 30. O apóstolo Paulo vai nos ajudar, não muito, porque ele vai colocar o verbo no passado, e nós precisaremos colocar esses verbos passados no futuro, alguns, porque ele olha a coisa numa perspectiva como já ocorrida. Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados, que já foram chamados de acordo com o seu propósito. E o verso 29 diz: aqueles que de antemão conheceu. Aqui ele refere-se à eleição de Deus realizada desde a eternidade. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou também glorificou. Aqui ele fala das bênçãos passadas, ele fala também das bênçãos futuras, e a bênção presente é a santificação do Espírito Santo. Quando falamos de redenção passada, nós falamos de eleição, nós falamos de justificação e nós falamos de adoção de filhos. Nós fomos eleitos em Cristo.
Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1. Convém que leiamos esse texto. A partir do verso 3, ele louva a Deus dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essas verdades já apresentadas por Paulo indicam que a eleição de Deus é um fato, embora haja dificuldade de explicar o seu como e os seus porquês. A Bíblia apresenta que fomos eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis e para sermos adotados na família de Deus, a fim de que sejamos santificados pelo Espírito Santo. A eleição. Quando falamos da ordem da salvação, e em teologia chama-se Ordo Salutis, indica que há um agir prévio de Deus e que nem o pecado, muito menos a rebelião humana ou qualquer dos seus efeitos foi surpresa para Deus. Deus já de antemão nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação, para recebermos uma herança que Ele já preparou para nós antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro diz que nós fomos eleitos segundo a sua presciência, segundo o seu saber prévio. 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2. E ele diz sobre o Cordeiro de Deus, quando em Apocalipse 13, versículos 7 e 8, fala que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. São expressões difíceis de serem compreendidas, porém reveladas a nós, dizendo que Deus previamente já tem olhado para nós e a efetivação da salvação é tão somente a realização do seu plano eterno, aquele proposto antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 17, versículo 8, diz que a besta não tocará e ela não conseguirá ter influência sobre aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, o fato é que Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Por isso, a redenção passada é por meio dele. Também nos fala da justificação. Romanos capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revelou dos céus e se revela no Evangelho, trazendo salvação, ele estabelece o fato de que a justificação é por meio de Cristo. Romanos 3, versos 21 a 26, ele diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Convém esclarecer aqui desde já e fazer essa aplicação. Queridos, em momento algum Deus está considerando sua justiça. Porque o profeta já disse claramente: nossas justiças não passam de trapo de imundície. Mas nós somos justificados por uma justiça alheia. Em latim, Justitia aliena significa aquela que vem de outro, não é minha. É a justiça de Cristo. Aquela que foi vivida por Ele e que diz respeito à sua morte na cruz. Uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, pois não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece uma redundância aqui, né? Justificados gratuitamente por sua graça. Se é por graça, é gratuitamente. Mas ele quer enfatizar para que ninguém ache que somos justificados por méritos nossos, por esforços nossos,
por alguma coisa que nós tenhamos feito, acredite, isso não é verdade. Nós somos justificados porque Jesus morreu na cruz por nós. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pois Deus, veja bem, Deus o ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para propiciação. Esta palavra é muito cara e no Antigo Testamento indica tornar propício. Deus só se tornou favorável a você. O rosto de Deus já não é mais um rosto de ira em relação a você. O rosto de Deus é um rosto agradável a você, porque Jesus sofreu a ira de Deus em seu lugar. Isso é propiciação. O sacerdote matava um animal, pegava seu sangue e aspergia lá no propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. E é ali que Deus se torna propício a mim, a você, a nós. O propiciatório de Deus é a cruz. E o sangue derramado é o sangue do Cordeiro de Deus, que torna então Deus propício a nós. Esse é o sentido desta palavra, propiciação. Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A nossa justificação é por meio da graça de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que você tem é derivado do sacrifício da cruz. Como disse o profeta Isaías, pelas suas feridas nós fomos sarados. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. É ele quem traz paz para nós por meio de sua morte. Assim, tendo sido justificados, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, conforme Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 18 a 20. Ele diz que por meio do sangue de Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas, nos céus e na terra. Graciosamente, por meio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus, por meio da justificação que está disponível a todos nós. Aqueles que foram eleitos e justificados também foram regenerados. Fomos tornados nova criatura. O Espírito Santo efetivou em nós aquilo que Cristo fez lá na cruz. Ele fez fora de nós. Em latim, extra nobis, fora de mim, fora de nós. Mas o Espírito Santo, ele aplica em nós, intra nobis, exatamente o que Cristo fez lá na cruz. Lá na cruz ele morreu para que Deus tornasse você nova criatura. Para que a velha criatura também fosse crucificada e você ressuscitasse nova criatura em Jesus Cristo. Efésios 2, versos 4 a 7. O apóstolo Paulo diz que nós fomos ressuscitados com Jesus Cristo. A morte de Jesus é minha morte, o sepultamento de Jesus, meu sepultamento. A ressurreição de Jesus Cristo é a minha ressurreição. E Paulo diz que nós ressuscitamos para viver novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Para que tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus, uma vida ressurreta, uma vida regenerada. E isto é o que ele disse a Nicodemos. Nicodemos, ser bom não basta, tem que nascer de novo. E nós nascemos de novo quando cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas. Ainda em relação à bênção passada, a redenção passada, o Senhor também nos adotou como filhos adotados em Cristo Jesus. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus de uma maneira absolutamente singular.
Nenhum de nós é filho de Deus como Jesus é filho de Deus. Mas quando nós aceitamos o Filho de Deus, Deus nos dá a autoridade de nos tornarmos filhos dele também. João capítulo 1, versículo 12 e 13. A todos quantos receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Assim temos sido adotados na família de Deus. O texto de Efésios que li já diz claramente que nos predestinou para sermos seus filhos, adotados por Ele, sendo então agora nós herdeiros de Deus. Romanos capítulo 8, versos 14 a 17, Paulo nos diz estas verdades. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu não consigo imaginar um status melhor que este. Eu fico a pensar se ser embaixador nos Estados Unidos me daria melhor condição do que ser filho de Deus. Fico me perguntando se ser presidente de um país, se ser o rei, se ser o marajá, ou qualquer uma dessas coisas, me daria um status maior que este, por ser filho de Deus é algo ímpar. E a nós é concedida esta graça por meio da fé em Jesus Cristo. Só isto seria motivo suficiente para vivermos todos os dias da nossa vida com gratidão em nosso coração por termos sido adotados na família de Deus. É um grande privilégio que todos nós temos. E este privilégio é dado gratuitamente. E aqui eu faço um parênteses. Eu não consigo entender por que as pessoas querem merecer isso. Por que se esforçam tanto? Talvez Paulo tenha entendido isso, mais do que todos nós. Olha em Romanos 3. Veja o que ele está dizendo no verso 27. Onde está o motivo de vanglória? Talvez sua versão diz, onde está a jactância? É excluído. Deus, que é extremamente sábio, resolveu salvar todos nós, por meio da graça que há em Jesus Cristo, para que ninguém, nem eu, nem o João, nem ninguém aqui, possa dizer assim, eu consegui minha salvação. Para que nenhum de nós tenha com que se gloriar de Deus. Há uma antiga canção que não faz muito sentido assim a pergunta, mas depois vocês vão entender que tem a ver. Que diz que quando chegar nos céus, haverá uma multidão de irmãos. E eles perguntarão, como foi que você chegou aqui? Você tem que falar assim, do mesmo jeito que vocês, né? Acho que a resposta seria essa. Mas aí então o músico diz, foi graça, irmão. Pois só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Ninguém dirá assim, eu cheguei aqui porque eu ajudei os médicos sem fronteiras, porque eu dei parte da minha fortuna, porque eu fui irmã de caridade, ou porque eu participei de atividades filantrópicas, ou eu participei do coral da igreja, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui pastor. Nada disso, está tudo excluído.
Porque quando chegarmos lá, a única consciência que nós teremos é que chegamos pelos méritos de Jesus Cristo. É por isso que é por meio dele, não por meio de mim, não por meio de nenhum de nós. Para que ninguém se glorie, Efésios 2, versículo 9. Pois somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, e isso não vem de nós. É dom de Deus. E quando é dom, é dádiva. É algo que é dado sem merecer. É algo pelo qual você não tem absolutamente nada a pagar, a compensar, a retribuir. Paulo diz: quem primeiro deu a ele para que seja restituído? A resposta é: ninguém. A salvação do começo ao fim é pela graça que há em Jesus Cristo. A adoção de filhos assim também é. Os que foram eleitos, justificados, regenerados e adotados na família de Deus são santificados pelo Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A intenção de Deus ao nos eleger, a intenção de Deus ao nos justificar, ao nos regenerar e ao nos adotar como filhos, é para que o Espírito Santo nos santifique. E a palavra santificar, kadash, em hebraico significa cortar, seccionar, separar. Quando você creu em Jesus, você que era do mundo, que pertencia ao mundo, que estava no reino das trevas, foi seccionado, foi cortado, separado. Agora você é trazido para o reino do Filho do seu amor. E aí então você imediatamente em Cristo é santo. Essa é a explicação por que Paulo chama os irmãos de Corinto de santo. Na prática eles não eram muito santos, mas de fato eram santos por haverem sido separados por estar em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, então, a partir dali, a partir do momento que você nasce de novo, ele começa a agir de dentro para fora. O agir do Espírito Santo é muito sutil, mas dá para a gente perceber algumas coisas. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é convencer-nos do pecado. E nós, convencidos do pecado, nós nos arrependemos, pedimos perdão e começamos uma caminhada. Depois o Espírito Santo começa a lançar luz, conhecimento. E na medida que vamos conhecendo, nós vamos percebendo as coisas escandalosas. E nós vamos nos arrependendo delas. E depois o Espírito Santo começa a trabalhar conosco aquelas coisas não muito evidentes. E por fim ele começa a trabalhar aquelas coisas que estão nos recônditos do nosso coração. E quando ele chega nesse nível, dê glória a Deus, louve a Deus, a obra dele está avançando grandemente em sua vida. Se ele está trabalhando só as coisas escandalosas agora, dependendo da quantidade de anos que você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você precisa pensar um pouco melhor sobre a sua realidade. Porque o Espírito Santo, ele vai agir e vai esperar uma resposta sua. Dependendo da sua resposta, ele continuará agindo em seu coração. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem realiza em vocês tanto querer quanto o efetivar. Eu costumo dizer que nesta obra do Espírito Santo de nos santificar,
Ele espera que nós sejamos primeiramente receptivos ao agir dele. Que nós não resistamos. Se você, por exemplo, foi mal educado com alguém, o Espírito Santo dirá de você assim: gentileza é um fruto do Espírito. Mas se você ficar falando assim: mas ele foi grosso, foi ele quem começou, não deveria ter feito isso. O Espírito Santo é resistido por você. Ele vai simplesmente dar um passo para trás e esperar a próxima oportunidade para dizer para você que você tem que deixar de ser grosso e ser gentil, como Jesus Cristo foi gentil. O Espírito Santo espera a receptividade, mas quem te convence do pecado e quem te leva a vencer o pecado é o Espírito Santo. É Ele quem realiza em você tanto desejar libertar-se do pecado, como efetivamente ser liberto dele. O Espírito Santo nos santifica ao colocar-nos em Jesus Cristo. Esse agir santificador do Espírito Santo, ele acontece sem que nós percebamos. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz assim: onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Porque o Espírito é Espírito libertador. É o Espírito que nos liberta da escravidão do pecado, da escravidão da lei, da escravidão do legalismo. E aí o verso 18 diz: porque nós, com o rosto desvendado, não como Moisés que tinha que colocar um véu, mas nós com o rosto completamente livre, somos transformados de glória em glória na imagem do próprio Deus, pelo Senhor, o Espírito Santo. É Ele quem estará fazendo esta obra, vivificando, tornando nossa vida semelhante à vida do próprio Cristo. Colocando em nós o caráter de Cristo, o fruto do Espírito sendo produzido em nós e através de nós. A santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não há santificação. Não é à toa que ele é chamado de Espírito Santo. Ele compartilha a santidade dele conosco e assim somos transformados de glória em glória, como já havia dito. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 6 da primeira carta, 1 Coríntios 6, a começar do verso 11. Paulo disse assim: irmãos, entendam, os injustos, os avarentos, os bêbados, os homossexuais passivos e ativos, e todos os que cometem iniquidade não herdarão o reino de Deus. E depois ele disse: muitos de vocês foram isto. Ele estava dizendo para aquela comunidade: muitos de vocês já foram ladrões, muitos de vocês já foram avarentos, muitos de vocês já foram homossexuais, passivos e ativos. Muitos de vocês foram injustos, mas vocês também foram santificados pelo Espírito Santo. Vocês foram lavados, vocês foram transformados por este poder de Deus que é capaz de tornar-nos santos em Jesus Cristo. Em momento algum a Bíblia fala que alguém se santifica. A Bíblia diz que todos nós somos santificados pelo agir soberano e santificador do Espírito Santo. Voltando em Romanos 9, caminhando para o final, Romanos 8, versículo 30. O apóstolo Paulo diz que aqueles a quem ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A glorificação é o último estágio da redenção. E ela se dá no cristão quando este vai ao encontro do Senhor, ou quando o Senhor vier ao encontro daqueles que ainda estiverem vivos. Quando nós deixamos este corpo mortal, e quando nossas almas vão a Deus, elas são glorificadas.
e aguardam o momento da volta do Senhor Jesus, quando então haverá o resgate de nosso corpo. E então nós seremos glorificados como Cristo foi na sua ressurreição. Nós teremos um corpo semelhante ao dele. Um corpo incorruptível. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo nos fala desta maneira. Toda a criação está gemendo neste momento, aguardando a redenção. E essa redenção se dará por meio da nossa ressurreição dentre os mortos. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai tornar efetiva, de uma vez por toda, a salvação que Ele comprou para nós na cruz do Calvário. Efésios capítulo 1, convém ler esse texto. O apóstolo Paulo nos fala de algo que ainda há de vir. E ele diz que nós somos herança de Deus. A partir do verso 11 ele diz assim: nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você é herdeiro de Deus, mas você também é propriedade de Deus. E para mostrar que você é propriedade, Deus selou você com o Espírito Santo. Antigamente, ao comprar algo, a pessoa pegava e ia lá e fazia a compra, para garantir que aquilo pertencia àquela pessoa. Então eles colocavam um pouco de cera de abelha, e as pessoas carregavam no pescoço um selo pessoal. Então eu pegava esse selo e apertava contra a cera, dizendo: isso aqui está selado por mim, é meu. Você foi comprado por Jesus Cristo. E o Espírito Santo foi enviado como um selo, garantindo que você é propriedade dele. E ele fez isso para que, quando ele te resgatar, você que é propriedade, também se torne herdeiro de todas as coisas que Deus entregou a Jesus Cristo. Pois ele é o herdeiro de Deus, nós somos o co-herdeiro com ele. É isso que o apóstolo Paulo diz, que nós fomos destinados para sermos herdeiros das coisas gloriosas que Deus tem separado para nós. Jesus é a nossa esperança da glória. Ele em nós é essa certeza de que vamos receber aquilo que Ele preparou para nós, pois nós fomos chamados para a sua glória eterna. 1 Pedro 5, 10 e 11. Vamos terminar. Por que estou dizendo que é por meio dele? Uma má compreensão do Evangelho fará com que nós tomemos decisões equivocadas na vida. Primeiro, que nós pensemos que estamos neste mundo para fazermos muitas coisas, para agradar a Deus, a fim de que, se Deus se agradar de nós, nos presenteie com a salvação. Nada mais equivocado que isso. Os reformadores bateram pesado em cima disso, pois esta era a crença difundida na Idade Média pela Igreja Papal. Não há absolutamente nada que façamos para a nossa salvação. Martinho Lutero disse: a fé é a mão estendida. E quando você estende a mão, Ele te dá salvação em Jesus Cristo. Porque a salvação, do começo ao fim, é por meio dEle. Tanto a redenção passada, como a redenção presente e a redenção futura é por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não colaboramos em nada, nós somos pacientes. Nós somos aqueles que recebem de graça a generosa graça de Deus estendida a nós. Isso
quebra todo orgulho, isso nivela todos nós. Mas pastor, se é assim, então o que eu devo fazer? Termino com essa ilustração. Imagina que eu chego em casa, meu filho Lucas está lavando o carro, né? E aí eu chego para ele e falo: ei filhão, que legal lavando o carro. E ele vira para mim e diz: estou lavando o carro para ser seu filho. Aí eu olho para ele: eita, como assim? O Lucas precisa fazer alguma coisa para ser meu filho? Não! Ele é meu filho. Agora, se ele chegar e falar assim: pai, eu estou lavando o carro porque eu tenho imenso prazer em ser seu filho. Falou: opa, agora ele entendeu. Por isso, queridos, quando vocês viverem a vida cristã, quando vocês obedecerem a palavra, quando vocês louvarem a Deus, quando vocês procurarem pautar a vida de vocês pela justiça, por aquilo que é correto, entenda que vocês estão fazendo isso não para se tornarem filhos de Deus, mas porque já são filhos de Deus e estão fazendo isso por gratidão, porque estão felizes por ser filhos de Deus. Isso muda, não muda? Então eu não faço mais caridade para ser salvo. Como na crença espírita, você tem que fazer um monte de caridade para alcançar a salvação. Como na crença do Testemunho de Jeová, você tem que visitar 10.000 casas e entregar 10.000 sentinelas para você ter uma cota de salvação. Isto não existe. É besteira, é mentira. A verdade é que nós podemos viver com gratidão em nosso coração, porque já temos sido salvos em Jesus Cristo e aguardamos a nossa bendita ressurreição, o retorno do Senhor Jesus. Deus quer que o que nos mova seja gratidão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Se dediquei minha vida ao ministério, se estou aqui, tudo o que estou fazendo, se não for movido pelo amor de Cristo, não serve para nada. É como símbolo que retine, é como algum toque que não faz sentido nenhum, não tem valor. Mas se faço por gratidão, isso é recebido por Deus como um sacrifício suave, aroma agradável em sua presença. Termino com uma citação de Jonathan Edwards que diz assim: Deus só é glorificado quando Ele é reconhecido como autor e consumador de nossa salvação, do princípio ao fim dela. Se você quer glorificar a Deus, reconheça: você não fez nada. Você recebeu, e tendo recebido, agradeça. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Aproveite para agradecer e dizer: muito obrigado, Senhor, pela tão grande salvação em Jesus Cristo. Salvação que foi providenciada pelo Pai, que foi efetivada pelo Filho e que é consumada pelo Espírito. Salvação que tem a nós como objeto, salvação que nos contempla, redenção passada, redenção presente e redenção futura. Tudo por meio dele. A ele a glória eternamente. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque todas as coisas são por meio de ti. E nós para o teu louvor. Obrigado porque essa salvação nos alcança hoje.
E ao reconhecermos tão grande salvação, nós nos sentimos pequenos, indignos de verdade, mas extremamente agraciados por Ti, pelo Teu amor, por Tua graça infinita, que nos contempla em nossa absoluta ausência de méritos e nos salva, nos trazendo tão grande salvação. Te louvamos, Te bendizemos. E que isso transforme nossa maneira de ver o Senhor, o mundo, a nós, as outras pessoas. Que não haja espaço para orgulho, para ostentação, para qualquer vindicação de justiça própria, mas que reconheçamos que Jesus Cristo é a razão pela qual estamos agora em Tua presença, sendo santificados pelo Espírito, aguardando a redenção de nosso corpo mortal. É isso que cremos. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém.